De volta com o quinto bloco do programa e agora nós vamos acompanhar a reportagem feita por Paulo Paixão e Valdejane Brito na Vila Brasília, em Parintins. Confira. A região do Baixo Amazonas se divide entre o vermelho e o azul. O céu retrata no mosaico de cores a refração da luz do sol no fim de tarde, traduzindo a tradição, o amor, a paixão por uma brincadeira que surgiu no século passado. Aqui, o universo segue os costumes de um povo que a cada ano faz tudo de novo, numa festa celebrada há 100 anos. O boi, quando saía na rua, né? Então eles iam de casa em casa, na casa dos amigos, dos conhecidos, oferecer o boi para dançar. E nesta história do boi, o boi cantava lá, tirava a língua do boi, iam vender para o dono da casa, e o dono da casa pagava, né? Naquela altura eles faziam assim uma média de 5 mil réis para cada casa, né? Mas tinha outros que davam 10, outros davam 15, conforme fossem as condições, eles davam aquela importância, né? Então esse dinheiro eles já iam angariando, guardando, já para o dia da morte do boi, para comprar o que era preciso para fazer a comida do boi, né? Sou formada em História, especialista em Arte e Educação, e nós estamos organizando, catalogando as informações a respeito do caprichoso, né? Então aí você vai ter um encontro de duas coisas, no mínimo, a profissional, a pesquisadora e também a torcedora, né? Então, enquanto profissional, a gente se sente privilegiado em estar lidando com essas informações, e como torcedora está confirmando algumas coisas, desmistificando outras coisas e descobrindo coisas novas. Nesse processo profissional todo, a gente vai ter a direção da pesquisa da dona Odinei Andrade, que é quem é pioneira na construção e catalogação de fatos e de momentos da história do caprichoso. O vermelho representa a vida, sangue de uma família tradicional que está esquecida na Baixa de São José. A partir dos 7 anos, ele dizia que queria ter, ele queria brincar, ele queria fazer isso, queria fazer aquilo, convidava os amigos, aí faziam brincadeiras de terreiro, né, essas coisas todas. E quando eles perceberam, os bisavós, os avós dele, perceberam que a assistência dele era demais, né, que ele tinha vontade de fazer alguma coisa e eles não queriam ajudar, eles ajudaram. Então começaram a ensinar, a rimar, ensinar versos, ensinar música para ele. Aí era só esse início que ele queria. Aí ele começou a inventar. Daqui a pouco, quando ele disse que queria ter um boi, não tinha ainda o boi, ele pegou um curuatá, que nós temos aí, vocês estão vendo? Ele pegou o curuatá, que é esta figura que nós temos aí, e botou isso, e colocou na cabeça e começou a dançar. Mas com a rima, com a história, ele se baseou na história, na rima, e aí os avós ensinaram a botar o verso. O azul representa o céu, infinito, soberano, ladrilhado de estrelas. Uma delas veio parar na testa do touro negro, e hoje abrilhanta a festa na floresta. Como é que foi a sua infância, crescendo junto com o caprichoso? O papai ia para lá, né? Depois eu ia com a mamãe, assim, para lá, tudinho, mas eu não brincava no boi. Por que a senhora não brincava? Por que a senhora não brincava no boi? Eu não brincava porque o papai não deixava, era igual velho, danado, não deixava, por causa. E eu pegava, ficava para lá com a mamãe, tudinho, e ele ficava brincando, ao invés do meus tios, meu avô, tudinho. A brincadeira que surgiu nas ruas, sem calçadas nem paralelepípedos, não tinha limites no curral. Saía para alegrar a mocidade e seus súditos, e ajudavam a alavancar a economia da cidade, até que se criou o festival,
eram os padrinhos do boi. O seu Luiz Gonzaga convidou para ajudar no boi, né? Ele disse assim: Luiz, eu não posso estar todo o tempo contigo aqui na cidade, porque eu tenho minhas coisas a fazer. Ele disse: não, Zé Nossa, a tua cooperação é na parte financeira, porque eu não tenho condições para tudo. Ele disse: então tá bom, quando tu precisar me procura, ele disse, para o seu Luiz Gonzaga, né? Aí então, quando chegava pelo mês de maio, o seu Luiz chegava com ele e disse: olha, Zé Nossa, eu precisar de tal coisa assim, assim. Ele dizia: mas vai ver, me dá o preço que eu te dou o dinheiro para comprar. Ele ia ver, né? Ele dava o dinheiro para ele. Quando chegava no tempo do festival, que o boi saía Santo Antônio, São João, São Pedro, São Marçal, fora uns dias de sábado e domingo que sempre saía também. Aí tinha muita gente que queria brincar, mas não dava para se manter e comprar roupa para brincar no boi, né? Porque geralmente naquela época aqui em Parintins as pessoas mais humildes viviam mais da pescaria, né? E a pescaria também naquela época não dava essas grandes coisas, né? Aí tanto o seu Luiz Gonzaga como o seu Lindolfo, todos eles eram pescadores. E aí o papai foi e disse uma vez para ele: Luiz, não te preocupa com a roupa para o pessoal. Quem não tiver e não puder, tu me fala que eu compro. Os bois encantavam as pessoas com seus panos bem cingidos. Na vila que um dia virou município por um missionário da luz e se tornou do tamanho de um país continental, com seu folclore sem igual. A vila já foi dos Parintintins, terra sagrada de guerreiros. Hoje, cede suas crenças e costumes a quem chega à Ilha da Alegria. Caprichoso, meu touro aguerrido, meu boi campeão, meu brinquedo, amor incontido no meu coração. Há quanto tempo você brinca de boi, Iriam? Brinco boi desde criança, né? A gente tem o primeiro contato com o boi em 89, o Caprichoso nas ruas, saindo do curral para ir passar som no bumbódromo. E o que isso representa para você? Olha, o primeiro impacto assim foi a surpresa. Como que tantas pessoas acompanhavam um som de tambores e se dirigiam ao local. Na minha cabeça de criança eu não entendia o que era isso e principalmente o que movia as pessoas a fazerem esse trajeto. E de repente, no meio da confusão de pessoas, a gente vê o touro negro surgindo em frente a tudo aquilo. Foi no mínimo arrebatador. Pense, criança vendo pessoas, ouvindo som e vendo o Caprichoso brincando e todo mundo com muita alegria, assim. Os ensinamentos vieram da floresta, sapiência de gente humilde, tradicional, iluminados pelos espíritos da mata, numa região onde os cantos e encantos fluem da imaginação, das conversas nos quintais. Essa é Parintins e o maior dos festivais. Boi caprichoso, touro formoso, mil megatons de puro amor, boi da floresta, rei dessa festa. A ilha Tupinambarana foi descoberta durante as viagens exploratórias do capitão de milícias José Pedro Cordovil, a serviço da coroa portuguesa, em 1796. A região era habitada pelos índios Tupinambá e pelas tribos Sapupé, Peruviana, Munduruku, Maué e Parintins. Em 1803, Frei José das Chagas realizou uma missão religiosa e nomeou a Vila Nova da Rainha. 30 anos depois, a missão foi elevada à categoria de freguesia, mudando o nome para Nossa Senhora do Carmo de Tupinambarana. A festa da padroeira é uma das mais importantes da ilha. Atrai milhares de fiéis da cidade e do interior à catedral, que hoje limita os espaços entre o azul e o vermelho. Segundo relatos de moradores, o boi-bumbá caprichoso foi criado no início do século XX por um nordestino chamado Roque Cid, natural de Crato, estado do Ceará,
um soldado da borracha que veio para a Amazônia, atraído pelas ofertas de trabalho e de melhores condições de vida nos seringais. A diversão se tornou herança cultural e se misturou à cultura local. O cotidiano do caboclo parintinense é contado e cantado no festival. Contos e lendas, do imaginário à realidade. Os festejos uniam o religioso e o profano, entoando ladainhas e rezas, oferta de comidas. A morte simbólica do boi encerrava a festa, que prometia voltar no próximo ano, com a seguinte ressalva: se Deus quiser. Para a galera azul e branca, Rock Cid é o criador do boi caprichoso, por consolidar as relações que se entrelaçam em um sentimento de amor, paixão, disputa e rivalidade. Durante todos esses 100 anos, o boi teve uma sucessão de donos e atualmente pertence à Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso. E a galera do boi caprichoso cantando bem alto e inflamada. Uma nação unida pela cultura popular, que impõe a sua própria linguagem, costumes, culinária, música, dança e religião. Arte que transforma, une um povo, um universo de encanto e magia que contagia quem chega à Ilha da Fantasia. Muito bacana essa série de reportagens que nós fizemos durante esses 3 dias, onde você conheceu um pouco da comunidade Vila Brasília em Parintins e um pouco também da história dos bois de Parintins. Obrigada ao Valdejane Brito e ao Paulo Paixão. Por aqui nós vamos encerrando o programa. A todos um excelente final de semana e segunda-feira nós estamos de volta a partir do meio-dia. Até lá!